Agora a gente vai falar sobre essa doença que ainda é um mistério, né, doutor, para a medicina, porque estima-se que quase 3 milhões de pessoas convivam com a esclerose múltipla no mundo. No Brasil, cerca de 40 mil pessoas têm a doença. A maioria dos diagnósticos incide nas mulheres, sobretudo na faixa etária de 20 a 40 anos. E a partir de agora, o médico de família, Dr. Antônio Sprois, vai tirar todas as dúvidas sobre a esclerose múltipla, que é uma doença sem cura, mas com um tratamento que pode assegurar uma vida normal. Bom dia, doutor. Bom dia, Renata. Seja sempre Bom muito dia, bem-vindo. Tícia. Bom dia, doutora. Eu queria saber, então, como que acontece a esclerose múltipla, doutor? Bom, como vocês viram a Carolina falar, a esclerose múltipla é uma doença que afeta o nosso cérebro, que é o órgão que dá bom dia, que é alegre, que regula a nossa vida. Então, a esclerose múltipla afeta o cérebro e a bainha e a medula óssea. Lembrando que os nervos têm uma capa chamada mielina, bainha de mielina. E essa capa do nervo, que funciona como uma capa de um fio elétrico, é que transporta o impulso elétrico. Na esclerose múltipla, essa capa, essa geleia que cobre o nervo, começa a ficar com buracos, porque os nossos anticorpos, o anticorpo do próprio corpo, é que ataca os nervos e destrói essa bainha de mielina. Então, o impulso elétrico para. É como se fosse um trem. Eu descarrego, tiro a chave, para o trem. É isso que acontece, que eu vou mostrar agora numa animação para vocês entenderem melhor. Então, o nosso cérebro e a nossa medula espinhal é que controlam toda a nossa vida. E esses impulsos elétricos que passam dentro do cérebro, dos neurônios, eles são afetados pelos anticorpos que agora começam a lançar substâncias contra essa bainha de mielina e destrói essa bainha de mielina. Destruindo a bainha de mielina, o nervo não tem mais um impulso elétrico. E sem esse impulso elétrico, eu posso afetar os movimentos do meu corpo. O meu corpo não responde mais àquela vontade que eu tenho. Eu vou andar, não consigo andar. Eu vou pegar um copo, eu não consigo. Então eu vou ter vários sintomas no meu corpo, dependendo da fase da doença. Doutor, e o que leva a pessoa a desenvolver a esclerose múltipla? Bom, como vimos na matéria, a causa principal a gente não sabe, mas tem alguns itens que vale a pena a gente lembrar. O primeiro deles é a parte imunológica. Várias doenças autoimunes podem também dar esclerose múltipla, como doença da tireoide, doença da anemia, algum tipo de anemia, psoríase, enfim, doenças autoimunes. Epidemiologia, por exemplo, tem países do norte da Europa, norte dos Estados Unidos e Canadá, clima frio, que costuma dar mais esclerose múltipla. Pessoas que vivem no trópico como o Brasil, as grávidas que têm a gravidez durante o verão, têm menos chance de desenvolver esclerose múltipla. Parte genética, se você tem na família algum membro que tem esclerose múltipla, tome cuidado. Os primeiros sintomas são importantes. E, finalmente, agentes infecciosos. Tem um vírus chamado Epstein vírus, que é o vírus da mononucleose. Então, quem tem mononucleose e tem sintomas parecidos, já tem que ficar muito esperto, porque tem que fazer um diagnóstico rápido para fazer um tratamento mais eficiente. E como que a gente identifica, doutora, a esclerose múltipla? Boa pergunta. Os primeiros sinais e sintomas da doença, tem muitas pessoas que começam com problemas emocionais, como a depressão, visão turva, visão dupla, até perda da visão, perda da força muscular, cansaço, dores crônicas no corpo, formigamentos e dormências. Carolina como tinha, a Carolina né? teve Foi o primeiro sintoma esse quadro dela, incontinência urinária, constipação, espasmos musculares e falta de equilíbrio. É muito importante falar agora nesses sintomas, porque a doença ela é por episódios. Então, como a Carolina, por exemplo, teve episódios de 2 meses, 3 meses, tem pessoas que podem ter dormência 6 meses, 1 ano, e depois sumir e não tem mais nada. Ah, é? É por episódios essa doença. De repente ela pode vir algum sintoma e ficar, por exemplo, a vida inteira e piorar muito. Então é uma doença que depende de pessoa para pessoa e saber que ela pode ser primária ou secundária e se arrastar por anos.
E a Carolina falou, doutor, que só descobriu, fez tomografia, mas não descobriu Não achou. somente com a ressonância. Isso. Mas se a pessoa tem somente um desses sintomas, doutor, teve formigamento, por exemplo, um mês e passou e depois, um ano depois aparece outra coisa, é motivo para se preocupar? Claro, cara, é muito importante. Por essa razão que o diagnóstico, Renata, tem que ser muito rápido. E o diagnóstico, o que a gente faz atualmente? A gente indica a ressonância magnética, faz com que a pessoa entre nesse tubo aqui, não é tomografia, é uma ressonância, que são raios eletromagnéticos para quê? Ver com exatidão aonde estão as falhas da bainha de mielina no nosso cérebro. Com esse exame, é muito importante junto com o líquor. Doutor, é essa imagem, voltando só aqui, Sim. é essa imagem aqui que o médico vai ver para detectar que tem esclerose Essas múltipla? imagens mostram que a bainha de mielina está ausente, não tem. Isso é patognomônico, isso aqui é diagnóstico. Além disso, a gente pede um líquor, a gente pede para colher um líquor da espinha, o líquor, e no líquor a gente vai medir o quê? Alguns anticorpos que podem estar presentes na doença. Então, o líquor, exame de sangue, ressonância magnética e alguns outros exames neurológicos ajudam a fechar o diagnóstico. Por quê? Tem que começar o tratamento o mais rápido possível. E a gente sabe que não tem cura, mas Não. qual que é o tratamento? Então, o tratamento, vamos dar uma olhadinha nessa animação aqui. A gente começa sempre com substâncias como corticoides, sempre endovenoso, imunossupressores e imunomoduladores, que são substâncias muito novas e cada dia tem um tratamento mais moderno. Além disso, não se esqueçam da atividade física, para não ter uma atrofia muscular muito grande, sempre guiada por um fisioterapeuta e neurologista. Além disso, a dieta balanceada, como a Carolina falou, é fundamental. Líquidos, legumes, saladas, carne magra. E lembra, não ponham muito sal na dieta, porque o sal aumenta a pressão arterial, aumenta a inflamação do corpo. Já que eu estou falando em inflamação do corpo, é muito importante também tomar muitos cuidados com o quê? Cigarro e álcool. Então pare de fumar, pare de beber álcool, porque quem fuma tem mais chance de desenvolver esclerose múltipla e também pessoas acima do peso, principalmente as mulheres e meninas na adolescência, acima do peso têm mais chance de desenvolver esclerose múltipla também. Cuidado com a sua saúde mental. O autocuidado é importante. Então, fazer meditação, yoga, massagens, cuidado com a sua parte interna para você visualizar coisas boas, para chamar coisas boas, para você melhorar. Isso é muito importante. Doutor Antônio Spreusser, muito obrigado. É um prazer. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo aqui Obrigado. ao nosso consultório, que é aberto ao público. Você Obrigado. pode se informar. A gente ficou sabendo, claro, que a esclerose múltipla é uma doença sem cura, mas que tem tratamento. A pessoa pode viver, sim, com qualidade de vida. E se você tem alguma dúvida, vai lá nas nossas redes sociais. Doutor Antônio Spreusser vai estar lá, faz a sua pergunta. Semana que vem tá de volta, né? Sim, É isso com aí. certeza. A gente espera, É um doutor. prazer estar com vocês aqui. Prazer nosso.